O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento de Reflexão. Então, hoje nós estamos aqui em mais um quadro, Perguntas que Curam. Então, hoje nós vamos aqui responder mais perguntas que você aí nos enviou. Muitas pessoas enviando perguntas para que eu responda aqui. Então, se você ainda não enviou a sua, envie, porque eu terei muita honra de responder. E sempre com muita responsabilidade e embasamento científico, que é o mais importante. Então, aqui comigo, para me ajudar a selecionar essas perguntas, a minha querida Inês está aqui. E aí, minha querida? Olá, pessoal. Nós aqui de novo. A gente Nós aqui de novo. pergunta e ela responde. Bate bola. Isso aí. Então, vamos lá, amiga? Manda aí a Vamos. primeira pergunta, por gentileza. Olha, dessa vez eu selecionei pergunta de pessoas de alguns lugares diferentes, amiga. Tem gente de vários lugares aqui diferentes. As pessoas estão enviando tanto no Instagram quanto no meu WhatsApp mesmo, do Instituto. Então, Instituto NeuroPsi, para você que ainda não segue a gente lá no Instagram. E no Instagram tem um botãozinho do WhatsApp, é só você clicar lá e enviar a sua pergunta. Não é isso? É isso aí. Então, simbora. Vamos começar com Ana. Vamos Ana de começar com a Petrópolis. Ana de daqui. Petrópolis. Obrigada pela pergunta, amiga. 36 anos. A pergunta dela é: eu faço tudo por todo mundo, mas me sinto vazia. Por que ajudar tanto Não, peraí. Não me preenche. Calma aí, rapidinho, deixa eu refazer a pergunta. Peraí, gente. Peraí, só um minuto. Inês sendo Inês, né? Misericórdia. Eu faço tudo por todo mundo, mas me sinto vazia. Por que ajudar tanto não me preenche? Ana, obrigada pela tua pergunta. Essa é uma pergunta muito importante. Então, a primeira coisa aqui na sua pergunta é: quando ajudar os outros, Ana, vira o único lugar onde você se sente necessária, isso deixa de ser amor e vira autoabandono emocional. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui na sua frase é quando ela fala que se sente muito vazia, não é? Isso, ela se sente Porque vazia. ajuda tanto Mas mesmo assim ela se sente vazia. Isso não preenche a Ana, Não né? preenche. Ana, isso é muito legal de falarmos aqui, você me dá uma ótima oportunidade, porque um número muito expressivo de mulheres vivem exatamente a sua dor. Então, quando a gente ajuda, faz, resolve, realiza para os outros, isso vira um autoabandono emocional. Então, quando você fala isso me dá a oportunidade de, mais uma vez, destacar aqui para as mulheres o quanto um número muito expressivo de mulheres vivem nesse autoabandono emocional. E algumas pessoas sempre me perguntam: o que é esse autoabandono que você sempre fala? É sobre isso aqui, se autoabandonar, só realizar para os outros, só executar tarefas, afazeres e compromissos e nunca nada, exatamente nada para a mulher.
Eu sempre uso também a frase de que você está inclusa na sua agenda, você consegue ter um tempo, um momento ali, olha, hoje o dia todo vai ser repleto do quê? De afazeres, de responsabilidades para os outros, mas tem algum lugarzinho aqui na sua agenda que você se encontre, que tenha um lugarzinho ali especial para você, algo para a Ana, por exemplo? Inclusive a Inês até falou isso uma vez, que logo quando ela começou a escutar eu falar sobre isso, você lembra? Que você falou que você não entendia muito bem. Como assim me colocar na agenda, né? Achei isso Ah, muito é bacana. verdade. Eu agora eu trago isso para minha vida do dia a dia, porque a gente faz programação. Eu tenho o hábito de, antes de dormir, eu já programo tudo que eu vou fazer no dia seguinte. Ah, mas você não pode ser assim, você acaba trazendo uma ansiedade, né? Mas eu não penso assim, não, gente. Eu sempre vivi assim. Então, eu colocava tudo que eu tinha que fazer, horário de almoçar, horário de fazer comida, horário de tomar banho, horário, tudo certinho. Sempre foi assim. E eu nunca me coloquei na agenda, mas eu nunca tinha percebido o que que era me colocar na agenda. Depois, com a Neila, É, eu sobre descobri isso. que é Isso. você se colocar para você tirar um momento para você. Porque a sua agenda é para todos, para Sim, tudo, mas é sobre você isso. não. E eu Isso achei aí. muito interessante, eu trago e falo muito isso para as pessoas agora também. Isso. É Uso muito sobre isso para as isso, pessoas. né, que a Ana está aqui nos perguntando. Então, Ana, muitas mulheres acreditam, Ana, que só têm valor, elas só são valorosas, suficiente, quando elas estão cuidando, resolvendo, salvando. Então, o cérebro, quando ele vive nesse lugar de somente realização, execução de tarefas para os outros, o cérebro ele deixa de produzir hormônios do prazer e da realização. Então é como se o cérebro parasse, assim, falando de uma maneira que fique mais compreensivo, é como se o cérebro não produzisse mais endorfina, ocitocina, que são os hormônios do prazer, do vínculo, do bem-estar. E aí quando esses hormônios eles diminuem de fabricação no cérebro, isso causa essa sensação de vazio, de eu não sou amada, eu não pertenço, eu não sou enxergada. Então, Ana, você não está vazia como você se sente, a realidade é essa. Você não está vazia, você só está longe de quem você é. Você só está desconectada de você mesma. Por quê? Porque hoje você não vive no autocuidado, hoje você vive no autoabandono. Ok, Ana? Então, espero que eu tenha respondido. Um beijo no seu coração. Obrigada, Ana. Então vamos lá. Luciana, 42 anos, de Teresópolis. Ela pergunta assim: eu me sinto culpada quando descanso. Isso é normal? Gente, sentir culpada quando descansa. É. Se isso é normal. Eu já vivi assim. É. Agora fala, Neila. É, muitas mulheres acreditam nisso e só, muito mais do que acreditar, as mulheres sofrem por isso, né? As mulheres acham que se pararem, descansarem, falarem o tal do não, que é uma arte muito difícil para gente, para nós mulheres, e isso não tem valor, isso não é normal. Ou pior, o que a gente sempre fala aqui, né? Que isso é egoísmo, É. Ah, a palavra egoísmo não é? ficou aqui, ó, Então eu também. não posso descansar porque eu estarei sendo egoísta. Se eu parar aqui, eu vou estar deixando de cumprir uma tarefa, uma função, ou deixando Ou de cuidar de fazer, alguém, ou fazer algo para alguém, né? ou Como você fazer falou agora, algo. Assim, exatamente. isso aí. É muito complicado É muito esse. difícil essa sensação, É né? horrível. Eu vivi isso muito tempo também. Só que sim, Luciana, isso é muito comum em mulheres que cresceram aprendendo que o amor ele é merecido. Muitas mulheres têm essa crença, né, de que o amor para ser conquistado, ele precisa ser merecido, né? Então eu tenho uma paciente que disse que uma vez lá na pré-adolescência dela, na infância, na segunda infância ali, mais ou menos, a mãe dela virou para ela e falou assim: "Ah, para a mamãe amar você, você tem que fazer, filha". Entendeu? Como assim E- fazer? Você tem que limpar a casa, lavar o banheiro, varrer, passar pano, Então, o amor para ela, no entendeu? caso, ela deve ter ficado Hum. com isso, que eu ficaria, achando que o amor é uma troca. Isso. E mais do que isso, o amor é o quê? O amor, quanto mais eu faço, mais Mas eu eu tenho, mereço. E quando mas eu eu não faço, recebo. esse é que é o problema, né? E Ah, quando eu não faço?
Aí eu não tenho Aí direito a nada. eu não sou Ai, amada, gente, que né? Então horror. ela faz, Cruel. porque ela só é amada Se ela fizer se algo. ela fizer algo. Então hoje ela vive, ela antes, né, dela começar a terapia, ela vivia nessa roda viva aí, adoecedora de só fazer, Hein, fazer, Neila? fazer, Então fazer. é a mesma coisa da pessoa se sentir valorizada. Se Valorizada. ela faz para se sentir valorizada. Tipo, eu Hum. fiz, vamos supor, dar um exemplo que eu gosto muito de culinária, tá, gente? Eu vou muito para esse lado da culinária. É tanto que os meus netos são chamados de tomatinho, cerejinha. Volta para o teu raciocínio, volta. Não Entendeu? perde teu raciocínio. Não, não perdi. Eu só estou dando um exemplo. Aí o que que acontece? Eu pego Valorizada que você e estava vou falando. fazer uma comida. Aí eu acho que se a pessoa elogiar a comida, ela está valorizando a comida que eu fiz. E se a pessoa nem se importar, eu acho que a pessoa não valorizou a comida. Se a pessoa não te elogiar ou não Se falar não alguma comentar, fazer coisinha, pelo menos um comentário. é. Essa comida hoje ficou legal. Ó, tá boa a Aí comida. quando a pessoa não faz, Ou a pessoa só critica. Fala aí assim, você tá sente o quê? salgado. É uma sensação ruim. Parece que você só é valorizado quando você faz bem feito, entendeu? Quando Essa você faz, essa é a sensação sensação, que você tem, que você só tem valor quando faz e faz bem feito. e esse fazer bem feito é quando tem um elogio positivo, é Isso, quando isso? tem um negativo, para você tá tudo ruim. Aí Aí destrói tudo, destrói né? Todo o teu totalmente. esforço, teu empenho, cai tudo por água E abaixo. é uma sensação estranha, porque eu passo Sim, por isso, eu vivo isso, por sim, isso que eu estou perguntando. Então é bem pareado, né, sim, ao que a Luciana falou, né? geralmente, Luciana, né? Geralmente isso vem desse aprendizado de que você só merece o amor quando você luta por ele, digamos assim, quando você realiza, né? E aí sim você é merecedora, né? Então, o que está atrás disso aí? O teu inconsciente, normalmente o consciente da pessoa, ela aprendeu que só vale, é a mesma coisa que você falou da comida agora, só vale quando você está produzindo, cuidando ou fazendo. Aí você tem valor. Se você parar e não fizer mais nada para ninguém, acabou, entendeu? Acabou o teu valor, acabou tudo de melhor que você pode oferecer para a pessoa, para além de só oferecer algo em troca, entendeu? Então, quando você descansa, por exemplo, vem aquela vozinha interna, né? E começa a te cobrar. Tá parada? Tá deitada, mas tu não deveria estar lavando, passando, cozinhando, trabalhando? Não, né? Então a pessoa começa a se sentir culpada porque essa vozinha interior, ela começa a te colocar nesse lugar. E isso na clínica a gente chama de superego. O superego é que dispara essa culpa, né? Só que descansar, aqui é o detalhe, só que da sua pergunta, Luciana, só que descansar não é preguiça. Descansar não é deixar de ser valorizada, amada. O descansar não mede, não é a régua que vai medir o seu valor. O descansar é uma regulação emocional. Então, quando o corpo da gente ele pede uma pausa, um descanso, é porque naquele momento ele está precisando se regular, se reestruturar, reestruturar não. Eu vou trocar, se recalibrar emocionalmente, tá bom? Então é muito importante, Luciana, que você olhe por trás. Talvez você tenha vivido exatamente isso aqui na infância, né? Você cresceu aprendendo que o amor ele tem que ser conquistado, merecido, tá bom, Luciana? Muito obrigada pela sua pergunta, viu? Um beijo no seu coração. Vamos para a Adriana. Só que a Adriana não disse a idade e nem de onde ela é. Mas, Adriana, a pergunta é a sua, tá? Como se salvar da dependência emocional? Muito bom, Luciana. Essa sua pergunta também me dá a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre dependência emocional, porque é um tema muito recorrente, né? Muito recorrente, e as pessoas sofrem muito com a dependência emocional. Então, a primeira coisa aqui da sua pergunta, Adriana, é que a dependência emocional, preste atenção nisso aqui, porque eu acho que é fundamental, não só você,
como todo mundo que está assistindo a gente agora. A dependência emocional, ela não nasce do amor. Então, isso é muito importante ficar claro. Ela nunca nasce do amor, ela nasce, preste atenção, a dependência emocional, ela nasce do quê? Do medo de perder. Aí é que está a grande questão de ser dependente emocional. Você não sai daquele lugar, talvez, de um relacionamento abusivo, tóxico, manipulador, porque você tem medo de perder. Mas não necessariamente você tem medo de perder aquela pessoa. Vamos pensar na pessoa ali, né? Você talvez dependa emocionalmente, não consegue se desvincular. Então, não é propriamente o medo de perder aquela pessoa. Tem algo por trás disso aí que é muito mais profundo, né? Então, o legal agora aqui é você entender que a dependência emocional, ela não nasce do amor, ela nasce do medo de perder. E aí você precisa investigar do que eu tenho medo? Tenho medo de perder o quê? Né? Então, toda pessoa que se sente ou que se intitula dependente emocional, é muito legal ela fazer esse questionamento. Peraí, eu tenho medo de perder o quê? O que está me prendendo aqui nesse relacionamento? Do que eu tenho medo de perder? Por que eu não saio? Tem um medo escondido ali, sabe? De perder alguma coisa ou alguém. Então, começa por aí, Adriana, né? Começa por aqui, tá, Adriana? Eu deixo para sua reflexão. E aí também, Adriana, se a gente for aprofundar um pouquinho mais a sua pergunta, a gente vai ver também que esse medo, ele pode ser o medo de ficar sozinha, ele pode ser o medo de não ser escolhida, ele pode ser o medo de não ser suficiente. Então, tem muitos medos ou tem um medo que é a raiz da sua dependência emocional, que você precisa investigar. Na clínica, Adriana, a gente entende que a dependência emocional, ela se forma quando, em algum momento da vida, a pessoa precisou se apegar demais a alguém e se sentir segura. E geralmente, Adriana, isso vem da infância. Geralmente, a dependência emocional começa na infância. Quando o amor, lá na sua infância, dentro da sua família de origem, você viveu um amor instável, imprevisível ou condicionado. Então, é muito comum quando eu atendo pacientes no consultório de maneira individual, que eu vou fazer toda uma investigação da dependência emocional desse paciente, eu chego sempre, quase sempre na origem da causa, onde? Na infância. Então, é sempre na infância, geralmente viveu-se ali na primeira família, na família de origem, lares assim, pais, principalmente pais instáveis, pais imprevisíveis, pais que hoje estavam bem, daqui a algumas horas estavam gritando, pais que estavam tranquilos e no dia seguinte estavam quebrando tudo em casa e se machucando de todas as formas, se violentando ali o casal de todas as formas. Então, para isso a gente chama um lar instável, um lar imprevisível, porque as crianças foram ali criadas por dois adultos sem nenhuma regulação emocional. Então, é muito provável que isso venha da sua infância, tá? Mas precisa se investigar. E aí, Adriana, o que é legal também a gente falar aqui na sua pergunta é que o cérebro aprende algo muito perigoso aqui nesse momento. O cérebro aprende que se eu perder o outro, eu não vou sobreviver. O cérebro aprende isso com a dependência emocional. Desde a infância, ele pensa: se eu perder esse papai e essa mamãe, eu não vou sobreviver, porque a criança ela precisa do papai e da mamãe para sobreviver. Ela tem esse entendimento de que aquele adulto ali ou aqueles adultos ao redor dela são a fonte da sobrevivência daquela criança. E o cérebro entende que ele precisa se moldar aqueles padrões para poder sobreviver. Então, dito isso, você passa a aceitar menos do que você merece. Isso é muito legal falarmos. Você se cala para não desagradar. Então, pensa na criança dentro daquele núcleo familiar original, sendo criada por dois adultos imprevisíveis, caóticos, desregulados emocionalmente. O que a criança vai aprender ali? Ela vai aprender a aceitar aquilo
tá? Ela vai precisar aceitar aquilo, ela vai se calar, porque ela não pode desagradar, ela precisa sobreviver, e ela vai se moldar para não ser abandonada. O cérebro já aprende tudo isso e a gente carrega essas informações para a nossa vida adulta. Então, salvar-se da dependência emocional, Adriana, começa quando você constrói. Agora, presta muita atenção nisso aqui. Qual é o primeiro passo para dar para sair da dependência emocional? Você tem que construir, minha querida, um vínculo interno com você mesma. Esse é o primeiro passo para destruir a dependência emocional da nossa vida. Primeira coisa, você precisa acreditar em você, confiar em você, e eu sempre gosto de usar essa palavra, que é adotar-se. Você precisa se adotar. Você precisa começar a construir uma identificação pessoal dentro de você e começar a entender que hoje, como uma pessoa adulta que você pode sim cuidar de você. Você não precisa mais do papai e da mamãe para te salvarem. E quando você aprende, Adriana, a se escutar, a se respeitar, você começa a se sustentar emocionalmente. Aí começa a virar o jogo a seu favor. Na neurociência, Adriana, nós chamamos isso de, o que eu estou acabando de te falar agora, de autorregulação emocional. Isso é se sustentar emocionalmente, é aprender a regular as suas próprias emoções. Então, como assim? A capacidade de se acalmar, de se acolher e de se validar. Isso é se autorregular. Mas só que essa capacidade de se acalmar, de se acolher e de validar-se, sem precisar desesperadamente de alguém para fazer isso por você. Essa é a chave, essa é a raiz mais profunda da dependência emocional. A pessoa crê que para ela se acalmar, para ela se acolher, para ela se validar, ela necessariamente precisa do outro. Quando você sai desse lugar de entender que eu não preciso de alguém para fazer isso por mim, eu começo a separar as coisas. Então, quanto mais você se fortalece por dentro, Adriana, menos você precisa se agarrar por fora, menos você precisa do outro. Amor saudável, minha querida, é escolha. Dependência emocional é sobrevivência, tá bom? E se você se reconheceu nisso tudo aqui, Adriana, que eu falei, se você sente que vive se agarrando no outro, né, por perda, por medo, quer dizer, de perder alguma coisa ou alguém, eu quero te dizer para fechar aqui, Adriana, que isso não é fraqueza. E eu quero te dizer também que existe um lugar para você continuar esse cuidado comigo. Na comunidade terapêutica, se cuidar para cuidar, você não precisa atravessar isso sozinha, viu, minha querida? O link da nossa comunidade vai aparecer aqui na tela. Se você quiser mais informações, é só clicar no link, ok? Então é isso, Adriana. Um beijo no seu coração. Eu quis falar um pouquinho mais da dependência, porque é uma pergunta muito recorrente. E a gente verdade. precisa explanar esse tema, né? Eu acho muito verdade. legal. E a Adriana me deu essa oportunidade. Amiga, agora é um homem, Eduardo. É, o Eduardo. Eu vi a pergunta do Eduardo no Instagram. Eduardo, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui conosco. Então, ele pergunta assim, ó. Qual é o poder curador do diálogo para feridas emocionais, mágoas e pensamentos no ambiente familiar? Essa pergunta dele é muito legal, né? Repete de novo para as pessoas. Eu achei diferente. Por isso que eu homem, né? selecionei ela. É. Traz outra história pra gente aqui, Aí né? eu falei assim, Muito nossa, bacana ele isso. botou um conjunto numa pergunta só. Muito E tem a legal ver com isso. família, né? Achei também muito interessante, por isso que eu selecionei família. ela. Verdade. Qual é o poder curador do diálogo para feridas emocionais, mágoas e pensamentos no ambiente familiar? Muito legal, Eduardo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso meio feminino, viu? Parabéns. Muito um homem. obrigada Uhul. mesmo. Volte sempre e indique para mais homens. Os homens têm me procurado muito no Instagram.
a procura de grupo de apoio. Eu acho isso muito bacana. Que bom que os homens estão se abrindo para esse movimento, né? Isso é Da importante. cura Só emocional. tem um grupo nosso que Só. tem participações de homem, lembra? É, Aquele foi bem legal. A foi. vivência que você fez, os homens participaram e foi. Foi. Não, e o outro também, aquela outra Foi. vez. Foram 2 lugares. 2 lugares. Bem Que legal. bom, eu fico muito feliz que os homens estejam precisando disso, né? É, Então vamos pergunta fazer mais, manda assim. mais pergunta. Eduardo, segura aí, segura você que está nos assistindo, que nós Só um vamos dar só pouquinho. um breakzinho, vamos chamar o Daqui a nosso pouco a gente comercial e volta. daqui a pouco a gente volta, tá bom? Você quer ver a sua empresa se destacando na TV? Nunca foi tão fácil e com preços acessíveis que cabem no seu bolso. Com o programa TVI Ofertas, sua loja aparece na maior TV da cidade, com comerciais chamativos que alcançam milhares de pessoas. Divulgação rápida, eficiente e feita para vender de verdade. Anuncie a sua empresa, produtos, serviços aqui. TVI Ofertas, a vitrine da sua loja na televisão. Você já imaginou um tratamento que vai além da fala e toca a alma? Aqui no Instituto Neuropsi, mulheres e homens estão transformando suas vidas emocionais com o trabalho da terapeuta e pesquisadora da saúde emocional feminina, Neila Andrade. Eu cheguei aqui sem forças e hoje me sinto viva novamente. Foi um verdadeiro renascimento. Eu aprendi a me ouvir, a respeitar o que eu sinto. Esse tratamento mudou a minha forma de viver. Participe de um grupo de apoio, da mentoria Curadas para Curar ou do Clube de Apoio à Saúde Emocional da Mulher, um movimento de cura e amor, um espaço de cura, escuta e transformação. Agende seu tratamento. Sua jornada de transformação começa aqui. Esperamos por você. Todos os dias, as mulheres carregam silenciosamente uma dor que ninguém vê. No momento de reflexão e nos grupos de apoio à saúde emocional da mulher, nós acolhemos essas histórias e ajudamos a transformar dor em cura. Mas para que esse trabalho continue alcançando mais vidas, nós precisamos de você. Seja um patrocinador desta causa. Seja um patrocinador do programa Momento de Reflexão e dos grupos de apoio gratuitos. Entre em contato e faça parte dessa rede que transforma vidas. Você quer ver a sua empresa se destacando na TV? Nunca foi tão fácil e com preços acessíveis que cabem no seu bolso. Com o programa TVI Ofertas, sua loja aparece na maior TV da cidade, com comerciais chamativos que alcançam milhares de pessoas. Divulgação rápida, eficiente e feita para vender de verdade. Anuncie a sua empresa, produtos, serviços.
Então vamos lá, meus queridos, retornando aqui à pergunta do Eduardo, que a Inês acabou de ler, então ela vai ler novamente para a gente, né? E mais uma vez, Eduardo, muito obrigada, viu, por estar aqui e mandar a sua pergunta. Qual foi mesmo, amiga, a pergunta do Eduardo? O Eduardo pergunta assim, vamos lá, Eduardo, de novo. Qual é o poder curador do diálogo para feridas emocionais, mágoas e pensamentos no ambiente familiar? Muito bacana, né, essa pergunta do É Eduardo. bem top. Muito. Eduardo, a primeira coisa aqui na sua pergunta. O diálogo, meu querido, é uma das ferramentas mais poderosas da cura emocional que existem, ok? Só que presta muita atenção no que eu quero te falar aqui. É uma das ferramentas mais poderosas da cura emocional, só que esse diálogo, Eduardo, ele precisa ser verdadeiro. O diálogo da boca para fora, digamos assim, ele não vai ser curativo. A ciência, Eduardo, ela mostra que quando uma pessoa fala sobre aquilo que dói, o cérebro reduz o cérebro reduz a ativação da amígdala cerebral, tá? A amígdala cerebral é o centro do medo. E isso, ela diminui essa reação, né? Então, quando você está ali falando do que dói, o cérebro ele vai reduzir a ativação da amígdala cerebral, que é o centro do medo no nosso cérebro, e vai ativar áreas do córtex, que organizam e integram a experiência da dor. Olha só, como é poderoso falar da dor. Ou seja, falar organiza o que dói, falar organiza a dor. Só que existe uma diferença muito grande aqui, Eduardo, eu quero que você preste muita atenção. Falar para falar para descarregar, melhor dizendo, tem uma diferença aqui. Falar para descarregar e falar para ser escutado e compreendido. Então, muitas pessoas acham que devem falar para desabafar, falar para descarregar. Às vezes a gente até escuta, né, aquele negócio de pronto, falei. Você já escutou isso? Já. Ah, pronto, falei mesmo, né? E isso não é descarregar, isso não é curativo emocionalmente, tá? Porque falar para só descarregar, pronto, falei, não vai aliviar a dor, não vai fazer com que o cérebro diminua o nível de ativação da amígdala cerebral, não vai fazer com que o cérebro aumente ali atividades do córtex pré-frontal do cérebro que ajudam com o alívio daquela dor. Ok? Então, nós precisamos aprender a falar de uma forma com que você seja verdadeiramente escutado e compreendido. Só falar, descarregar, desabafar, gritar, isso não ajuda e não cura dor nenhuma. E aí você trouxe uma questão muito bacana, que a Inês até falou aqui, que é sobre a família, sobre o ambiente familiar. Então, Eduardo, muitas feridas, elas não vêm vamos pensar na família, que você trouxe o núcleo familiar aqui para gente. Então, muitas feridas, elas não vêm apenas do que aconteceu naquele momento, lá no ambiente familiar. Mas muitas feridas, muitas mágoas, como você trouxe aqui na sua pergunta, elas vêm do que nunca pôde ser dito dentro de um ambiente familiar. Muitas vezes as coisas vão acontecendo dentro das famílias e as pessoas, digamos assim, vai colocando tudo debaixo do tapete, vai fingindo que não foi, que não magoou, que não doeu, não é? E aí a gente vai tocando a vida dentro daquele contexto familiar. Não se fala, tenta se esquecer, tenta se passar por cima. Mas quando acontece algo ali, explode tudo. Né? E aí vem aquela fala do descarregamento, aquela fala do desabafo emocional, que muitas vezes é perigosa porque ela machuca, ela ofende e ela afasta os vínculos, ela quebra os vínculos dentro do contexto familiar. Então, quando uma pessoa finalmente consegue colocar em palavras, por exemplo, isso me machucou, eu me senti rejeitado, eu me senti invisível, o que você falou me fez me sentir menor, humilhado, rejeitado, enfim. O que acontece quando verdadeiramente você consegue se expressar dentro do contexto familiar, para alguém ali da sua família? O teu sistema nervoso, Eduardo, ele começa a sair do modo de defesa
Olha só, o sistema nervoso sai daquele modo de defesa que o cérebro está ativado e ele entra num modo de reparação. Olha como é importante o diálogo. O diálogo é muito curativo, porque ele dissolve, ele devolve para a pessoa, melhor dizendo, a dignidade. A dignidade é a dor. Então, eu posso sentir dor sim, e eu posso expressar a minha dor sem ser penalizado, sem ser criticado. Entende? Então, nesse momento que você verdadeiramente fala o que você sente dentro do seu ambiente familiar, o cérebro ele sai daquele modo de reatividade, do modo de defesa, e ele começa a entrar no modo de reparar aquela dor. Então, o cérebro ele vai transformar esse silêncio, tudo aquilo que você engoliu, por exemplo, em significado. E ali sim começa a curar a dor que você está sentindo. E esse significado, Eduardo, é o que permite que uma ferida se cicatrize. As mágoas, por exemplo, que você falou. Então, famílias que aprendem, Eduardo, que a conversa de verdade não apaga o passado, porque não vai apagar o que passou, mas vai deixar de repetir o sofrimento, sabe? Você vai deixar de fazer aquela pessoa sofrer, vai deixar de magoar aquela pessoa, vai entender como aquela pessoa se sente quando você se comporta da maneira tal, quando você fala aquela coisa lá inconveniente, que talvez para você não seja, mas para o outro seja assim. Ok? Então, o importante, Eduardo, na sua pergunta, é saber falar, é saber colocar o que você sente, ok? Então é isso. Espero que eu tenha respondido, Eduardo. Um abraço para você. É, é uma pergunta que deixa pensar, né? A gente fica Sim. pensativo, porque não é uma pergunta muito comum de se fazer, ainda mais ela toda junta de uma vez só. Mágoas, né? É Ressentimentos tudo muita coisa numa pergunta só. dentro do ambiente E familiar, tudo que né? tem a ver mesmo com a família, né? Que acontece muito, né? A gente sabe que É acontece. verdade. Temos agora, amiga, a Renata, de 29 anos, do Rio de Janeiro. Obrigada pela pergunta, Renata. Diz assim: tenho ansiedade constante, sem motivo. Pode ser coisa do passado? Legal, Renata. Muito obrigada pela sua pergunta, viu? E sim, Renata, o cérebro, ele não esquece o que não foi elaborado. Então, ela está falando que tem ansiedade sem motivo, constante sem motivo. Então, primeira coisa, Renata, não é sem motivo, é que você ainda não conseguiu olhar para isso, interpretar e buscar a origem dessa sua ansiedade, ok? O cérebro, ele não vai esquecer. Ele não vai esquecer o que te levou para esses sintomas constantes de ansiedade. O cérebro ele vai ficar cobrando, digamos assim, para você olhar para aquilo e elaborar e cuidar, né? Então, por exemplo, traumas, rejeições, dores antigas, situações de desconfortos ou até mesmo de violências que você viveu, ficam registrados sim no sistema límbico do cérebro, que é o sistema, digamos assim, que é o centro das emoções do nosso cérebro. Então, fica assim lá registrado enquanto você não conseguir cuidar e olhar para aquilo. E a ansiedade, Renata, muitas vezes é o passado tentando ser resolvido no presente. Então, às vezes aconteceu lá no passado, você não resolveu, e aquilo continua ali, olha, te enviando sinais de que você precisa resolver agora, no momento presente, ok? E se você, Renata, percebe que carrega essas dores, né, que nunca puderam ser ditas ou resolvidas, ou até você não sabe como resolver isso, você não precisa viver isso sozinha, minha querida. Eu quero te dizer que existe sim um espaço onde você pode continuar se cuidando comigo, na comunidade terapêutica Se Cuidar para Cuidar. Então, o link vai aparecer aqui na tela, ou o QR Code, para para buscar maiores informações e vem participar com a gente, comigo em especial, da comunidade terapêutica Se Cuidando para Cuidar, ok, Renata? Você vai ser muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Renata, pela pergunta. Márcia, 48 anos, Nova Friburgo. Eu não sei mais quem eu sou, além de mãe. Uau, Como me reencontro? muito bom isso, né?
A gente sempre fala disso aqui também, né? A questão da mãe, da mulher, que tem que ser a Mulher Maravilha. Muito legal, Márcia. Muito obrigada pela sua pergunta. Márcia, isso acontece, Márcia, quando a identidade da mulher ela foi substituída pela função materna. Então a gente já começa aqui, tá? Talvez quando você se tornou mãe, a mulher ficou guardadinha numa caixinha e a mãe, né? Essa dimensão que existe dentro de nós, essa dimensão materna, ela tomou conta. Só sou mãe agora. E ali a gente vive o famoso, que eu digo tanto, o autoabandono. A gente esquece que nós somos mulheres também, e vivemos integralmente para a maternidade. Então, é Márcia, né? Márcia. Então, Márcia, isso o que eu quero te dizer aqui na sua pergunta, Márcia, é que você não deixou de existir, de forma alguma. Você ficou em segundo plano, minha querida, por muito tempo. Você se abandonou, você vem, talvez, né? Não conheço o seu caso a fundo, mas pela sua pergunta, talvez você venha se colocando sempre em último plano. Sempre você dá preferência para os outros, para os filhos, para o marido, para a casa, para as responsabilidades do lar, e etc, etc. A Márcia nunca tem um tempo e um espaço na agenda dela, na vida dela, para cuidar dela também, certo? Só que, Márcia, se reencontrar, minha querida, começa por voltar a se perguntar. Então, eu quero deixar aqui para você 3 perguntinhas para você se autoanalisar. A primeira é: do que eu gosto? Eu já trouxe um exemplo aqui de uma paciente querida também, que me procurou no consultório exatamente com seu questionamento, Márcia. Ela tinha acabado de se tornar mãe e ela não se reconhecia mais. Ela não sabia mais quem era ela. E um dia, no refeitório do trabalho dela, todo mundo ali conversando, falando da sua comida preferida, do que mais gostava de comer, ela depara com aquela: uau, eu não sei mais o que eu gosto de comer. Eu não tenho mais. Antes eu gostava de comer bife com batata frita, hoje eu não sei mais se eu gosto disso. Então, é exatamente o que você traz aqui. Não é que você tenha morrido dentro de você, é que você simplesmente se autoabandonou, minha querida. Então, as 3 perguntinhas para sua autoanálise é: do que eu gosto? A segunda, o que eu sinto? E a terceira é o que eu desejo. Mas, Márcia, aqui fica uma nota de rodapé. Não é o que eu gosto de fazer com os meus filhos, eu gosto de fazer com o meu marido. Não, Márcia. É o que você, Márcia, gosta. É o que você, Márcia, deseja. É o que você, Márcia, sente. Certo, Márcia? E se você, Márcia, se reconheceu nisso, sentindo que se perdeu de si, Márcia, se você vem sentindo isso aí, que se perdeu ao longo dos anos, você não precisa, minha querida, atravessar isso sozinha. Existe um lugar que você pode continuar esse cuidado comigo, que é a comunidade terapêutica Se Cuidando para Cuidar. Se você se reconheceu nisso, clica aqui no link ou no QR Code que vai aparecer na tela e vem com a gente, tá bom? Vem com a gente cuidar de você na comunidade. Você vai ser muito bem-vinda, minha querida. Não sofra mais sozinha. Um beijo no seu coração. Márcia. Obrigada, Márcia, pela sua pergunta. Agora vamos para a Patrícia, de Niterói, 34 anos. Vamos Ela pra diz Patrícia. assim: por que eu me cobro tanto e nunca me acho suficiente? Essa pergunta também é muito recorrente aqui, Patrícia. Muito obrigada pela sua pergunta. Patrícia, primeira coisa, porque, minha querida, em algum momento da sua vida, talvez você tenha aprendido que o amor vinha condicionado a algo. Nós falamos ainda há pouco, né, que muitas pessoas acreditam, crescem acreditando que para ser amado eu preciso entregar algo, fazer algo em troca, certo? Então, talvez você aprendeu que esse amor, o amor está vinculado, condicionado a uma troca, talvez. E aí, Patrícia, o seu cérebro, com isso, ele passou a acreditar que precisava ser perfeita para ser aceita.
Entendeu? Então, a pessoa, né, no caso a mulher, ela se esforça muito para fazer tudo com perfeição, com excelência, para ser aceita. Se ela não fizer assim, ela não vai ser amada. Às vezes é isso é da cabeça dela, né? É o que ela aprendeu, né? O cérebro já está condicionado a fazer tudo com excelência, senão eu não sou amada. Entende? Ok? É Patrícia, né? Isso, Patrícia. E essa, Patrícia, essa autocrítica que você traz aqui na sua pergunta não é personalidade, tá? Não é o que você é de fato, minha querida. É como a Inês acabou de falar aqui, é uma memória emocional, é uma memória aprendida pelo seu cérebro. Ok, Patrícia? Um beijo, minha querida, no seu coração. Aprendida e gravada, né? Tá ali, ó, carimbada, né? Não saio, não saio, não saio. Só se você me arrancar. Obrigada, Patrícia. Agora vamos para Carla, de Duque de Caxias, 40 anos. Obrigada pela pergunta, Carla. É bem complicadinha essa pergunta também para quem precisa de resposta. Quando eu falo complicadinha, é porque é para quem precisa de resposta, né? É porque é profunda, né? É isso aí. Por que eu atraio relações onde preciso me anular? Carla, muito obrigada, querida, pela sua pergunta, viu? Carla, primeira coisa aqui, porque talvez o seu sistema de apego, existe um sistema de apego no nosso cérebro. Ele aprendeu que amar, lá vai, hoje a gente está falando muito de amor, hein? O sistema de apego do cérebro aprendeu talvez que amar é se perder, entendeu? Porque eu me anulo nas relações. Então, isso quer dizer o quê? Que você não existe naquela relação. Ela está anulada, né? Você está ali anulada, porque talvez dentro do seu cérebro existe um sistema de apego, eu não vou aprofundar isso aqui. Talvez esse sistema de apego entendeu que amar é se perder de você mesma, é se anular, é se invalidar, é não aparecer, é não estar presente. Muitas mulheres, Carla, muitas mulheres preferem olha só o que eu vou falar agora. Muitas mulheres preferem se apagar do que correr o risco de serem abandonadas. Entende? É complicado mesmo isso. Então, muitas mulheres, elas preferem se anular, se apagar, deixar de existir naquela relação, né, entre aspas, claro, deixar de existir naquela relação, do que serem abandonadas, do que ficarem sozinhas, do que ficarem sem os seus parceiros. Entende? Só que, Carla, minha querida, isso não é fraqueza. De forma alguma. É só uma estratégia antiga que o seu cérebro ainda usa como um modo de sobrevivência emocional. Entende? Então, você ainda está ali, ó, o teu cérebro ainda está usando o que talvez um dia lá atrás, muito no passado, ele precisou usar para você sobreviver emocionalmente, ok? É a Carla. E Carla, também vou fazer esse convite para você. Se você vive se anulando, minha querida, para não perder o outro, isso pode ser cuidado, viu? E cuidado onde? Existe a comunidade terapêutica se cuidando para cuidar, minha querida. Dentro da comunidade, você vai ter um espaço comigo e com todas as outras mulheres para cuidar de você e, enfim, talvez buscar aí a saúde emocional que você precisa. Então, o link ou o QR Code vai estar aparecendo aqui na tela, tá bom? Então, é só você clicar ou posicionar o teu celular e vem com a gente para nossa comunidade, viu? Um beijo, minha querida, no seu coração. Carla. Foi o que ela falou, ó, o link tá aqui, ó, aqui, pode Code, clicar né? em cima, o QR Code tá aqui, é só você clicar em cima, você vai ter todas as informações necessárias e você não vai ficar sozinha. Estamos no final. Agora a Helena. Será que dá tempo de responder a Helena? Tem 1, 2, 3, 4 perguntas. Vamos correr com a Helena, porque a gente tem um tempinho muito breve ou a gente deixa a Helena para o próximo? Não, vamos logo com a Helena. Então vamos, Helena rapidinho. Petrópolis. Depois de tantos anos cuidando de todos, sinto que me perdi. Essa é mais uma pergunta recorrente aqui. Helena, um beijo no seu coração. Helena, você não se perdeu, minha querida. Você só se doou demais. Você só se entregou demais
você só se autoabandonou. Talvez você esteja sempre em último plano. E isso gera dentro da mulher, Helena, um luto silencioso, minha querida. O luto da mulher que você foi e não pôde mais continuar sendo. Então, você não está abandonada, não. Você só está esquecida. Você não se perdeu, quer dizer. Você só está esquecida. E olha, Helena, também te convido a fazer parte da nossa comunidade terapêutica Se Cuidar para Cuidar. É uma extensão dos grupos de apoio à saúde emocional da mulher. Então, dentro da comunidade, você vai ter todo um trabalho emocional comigo e com as mulheres que já fazem parte, ok? E aí, para a gente encerrar aqui o nosso programa, amiga, eu quero muito dizer que muitas mulheres elas vêm me escrevendo, dizendo que estão assistindo o nosso programa e a gente agradece muito, né? E também elas me falam que elas estão se reconhecendo no que a gente fala aqui, nas perguntas e nas respostas, né? Só que quando o programa termina, elas não sabem o que fazer com aquilo. Elas se sentem sem rumo, sozinhas. E aí foi exatamente por isso que eu criei essa comunidade terapêutica e batizei como o nome dela como Se Cuidar para você cuidar melhor. Então, a comunidade terapêutica Se Cuidar para Cuidar, ela não é um curso, minha querida, ela é um espaço contínuo onde você não precisa carregar suas dores sozinhas. Então, dentro da comunidade, você vai ter um espaço terapêutico contínuo comigo e com todas as outras mulheres para cuidar de você. Então, vem com a gente, o link ou o QR Code está aqui aparecendo na tela. Clica, direciona o teu celular e vem com a gente para a nossa comunidade Se Cuidando para Cuidar, tá bom? Então, muito obrigada por vocês que estão assistindo a gente. Aqui foi mais um Perguntas que Curam. Espero que as perguntas e as respostas das perguntas estejam curando. Mas se ainda não estão, vem para a comunidade terapêutica com a gente. É isso aí. A gente vai deixar 3 perguntinhas para o próximo programa. Pergunta da Juliana, de Volta Redonda, 27 anos. A pergunta da Sônia, de 60 anos, de Campo de Goytacazes, lá onde mora minha irmã. E Beatriz, 33 anos, de São Paulo. Na volta, no próximo programa, a gente faz a de vocês. Não esquece, vem com a gente, clica aí no QR Code, ó, QR Code aí, ó, na telinha. Clica, vem para a comunidade. E vem com a gente, vem com a gente. Beijo, tchau, tchau. Até o próximo.